Irmãos, de sexta para sábado, Deus me deu um sonho. E nesse sonho Ele me ensinou algo tremendo que eu gostaria de dividir com a amada igreja. Presta bastante atenção em nome de Jesus. Olha o que diz esse texto em Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Olha a diretriz que Jesus deu. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Aí vem as diretrizes. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Quando eu paro para meditar nesses dois versículos, volta no anterior, olha o que diz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está. Então quando a gente vai fazer uma obra dentro da igreja, ou em qualquer outro lugar que Deus nos levar como discípulo, a gente só deve invocar quem? A Deus. Você já entrou dentro de uma obra que começa Exu não sei o que lá, Zé não sei o que lá. Irmãos, não foi essa a diretriz de Deus. Deus manda a gente expulsar e jamais invocar. Invocar Sudecaia, Ridecou, Manai, Decantas. A gente invoca somente um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E se porventura, quando nós invocamos o Espírito Santo de Deus, manifestar outro Espírito, a gente só vai lá e faz o quê? Aí eu cumpri o protocolo da Bíblia. Luz e trevas não andam juntos. Que comunhão tem a luz com as trevas? Irmão, isso aqui não é centro de macumba, não. É centro de macumba, Sudecaia, Ridecou, Manai, Decantas, que invoca outros espíritos. Aí a pergunta é, mas pastor, como é que eu faço então uma obra de libertação sem invocar espíritos imundos? É aí que Deus ensinou, irmãos. Eu tive um sonho de sexta para sábado, que chegava um casal de pessoas que eu conheço. O marido chegava em mim e falava assim para mim: eu sou da religião Seishinoe. Aí eu nunca soube disso, irmãos, mas eu fui estudar um pouquinho o que é essa religião. Essa religião prega a luz, essa religião prega a harmonia, ela prega um monte de coisas que aos olhos de todo mundo é bom. Mas Cristo não está no lugar da pedra angular. Aí eu virei para ele e falei, Ele falou, Eu virei e falei, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, o teu fardo está leve, o teu jugo está suave? Porque quando é que o nosso fardo fica leve, quando é que o nosso jugo fica suave? Quando a gente vai até Cristo. Ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados e o quê? E sobrecarregados, ele diz, e eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é o quê? É suave. Ele olhou para mim e ele falou, está leve, está suave. Aí eu disse para ela, está leve, está suave, tá, então posso fazer uma oração para você? Ele olhou para mim no sonho e falou, pode. Quando ele falou isso, eu impus as mãos sobre a vida dele e falei, manifesta na luz tudo que está em oculto e encoberto. Pum, manifestou o demônio. Manifesta na luz. Irmãos, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? É a palavra, e é a palavra de Deus que liberta. Só que para fazer essa oração, guarda algo. A Bíblia diz que não há nada em oculto e encoberto que não há de ser o quê? Então quando você faz essa oração, você também vai para debaixo da luz. E se tu tem demônio, sabe quem que é o primeiro que manifesta ou não? Quando fala manifesta na luz, eu estou chamando outro espírito aqui, irmãos. Eu estou dizendo que dentro da igreja, dentro da casa, naquele ambiente, só uma coisa reinará ali, chama-se luz. Aí a Bíblia diz que comunhão tem a luz com o quê? Com as trevas. Que comunhão tem? Não tem jeito. Aí aquilo que está em oculto e encoberto é o quê? É revelado. A hora que fez isso manifestou, irmãos. Quando manifestou, aí veio a segunda fase.
Porque o reino tem que ter ordem, tem que ter o quê? Aí a frase que foi dita para aquele principado: pela autoridade que o Senhor Jesus nos outorgou. A gente acabou de ler, quem que outorgou, quem que mandou ir lá expulsar? Então mostrando que eu não estou fazendo de mim mesmo. Pela autoridade que o Senhor Jesus outorgou, sai em nome de... Pronto, caiu. E o interessante, irmãos, que quando manifestou no sonho, a primeira coisa que foi falar: meu fardo não está leve não, e nem o meu jugo está suave. Ou seja, irmãos, aquilo que estava em oculto e encoberto foi o quê? Revelado na luz. Nisso a esposa também estava endemoniada. E aí a esposa tentava de todas as maneiras fechar o quê? Isso é agir, não como um centro de macumba. Está cheio de centro de macumba. Tem um monte de gente invocando outro espírito, irmãos. Quem faz isso é a besta, como está escrito lá em Apocalipse. Aí fica fazendo grandes coisas na frente de todo mundo lá. Todo mundo acha que está descendo fogo do céu. Quando ele invoca outro espírito, Deus não tem sociedade com aquele espírito. Você sabe quem que sai de dentro da igreja? O Espírito Santo. Mas se a gente ora, manifesta na luz aquilo que está em oculto, encoberto. Você sabe quem que domina aquele ambiente? É a luz. E a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus, ou seja, na luz deste mundo, e rios de águas vivas fluiriam do teu ventre, porque receberiam o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu acordei maravilhado. Eu acordei regozijante. Porque agora eu sei o espírito que eu tenho que invocar, eu sei como que eu tenho que orar para não tirar a autoridade dele, a legalidade dele, porque ele é educado. Ele fala: você quer esse outro espírito aí? Então, tá bom, fica com ele, eu vou o quê? Porque ele não tem comunhão. E o pior de tudo, irmãos, ainda cata o microfone e entrevista. A Bíblia diz: ouça o que o espírito diz, o quê? Que espírito é esse? Eu dou para o pai da mentira falar dentro da igreja? Eu vou dar crédito para a pregação dele? Aí, irmão, você sabe o que ele começa a fazer? Aí ele começa a mostrar a nudez alheia. E quando ele começa a mostrar a nudez alheia, essa é a postura dos filhos da maldição. Eles vão falar: como assim? É só lembrar de Noé. Noé tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Quando um deles viu a nudez do pai, o que ele fez? Saiu contando para todo. Aquele espírito fica contando a nudez dos outros e faz todo mundo ficar vendo aquela o quê? Pessoa. Já o Espírito de Deus não, só quer convencer que Jesus Cristo é o quê? É Senhor. E que a palavra dele tem que estar no velador da nossa o quê? Vocês estão entendendo ou não? Uma casa de oração não invoca demônio. Isso é centro espírita. Isso é tudo menos casa de oração. Isso é covil de ladrão. Sabe o que é covil de ladrão, irmãos? Covil de ladrão é morada de demônios. Porque o diabo veio o quê? Matar, roubar e o quê? O ladrão é igualzinho, ele veio roubar. Mas se ele precisar matar para roubar, ele mata. Se ele precisar destruir, Matão fala assim, destruir para roubar, ele faz o quê? Ele destrói também. Estou na igreja. Vai lá no batuque do centro de Macumba que você vai ver os mesmos espíritos manifestando e tendo liberdade. Por isso que olha o que diz esse texto, ó. João capítulo 3, foi pregado, irmãos, ouve a pregação lá no grupo, pelo amor de Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam o quê? Manifestas, porque são feitas em quem? Então quando a gente fala manifesta na luz, tudo que está em oculto, encoberto, guarda algo, quer seja reprovada, quer seja aprovada, vai ser o que, irmãos? Manifesto. Não vai ficar nada o que? Aí Deus pode permitir a possessão de um principado e uma potestade, como Ele pode não permitir, irmãos. Mas Ele lá no particular falar com o homem o que? Face a face, selar a sua o que? Instrução e falar, tá vendo? Isso aqui tá tudo o que? Errado. Conheceu a verdade vai o quê? Libertar. Olha o que está escrito nesse texto de Marcos capítulo 4, versículo 21 e 22. Olha lá. E disse-lhe, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador, olha lá. Porque nada há encoberto que não haja de ser o quê? Manifesto. Aqui está falando da luz, irmãos.
que quando colocada no lugar correto, quando eu invoco o demônio, quem que eu estou colocando no velador, irmãos? A luz do mundo? E como que pode manifestar da maneira como Deus quer que manifeste? Eu transformei aquele lugar numa escuridão, irmãos, num breu. Num breu. Você sabe quem está sendo liberto? Não, mas aqui nós fazemos uma obra de libertação. Não tem ninguém livre. Tudo cativo na mão do diabo. Tudo cativo. O meu povo é destruído porque ele faltou o quê? Conhecimento. Olha lá. Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser o quê? Descoberto. Olha esse outro texto de Eclesiastes, irmãos. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus o quê? Porque este é o dever de todo o homem. O mandamento é o quê? Lâmpada. E a lei é o quê? Luz. Pronto, botei. Se eu temi a Deus e guardei os mandamentos, eu coloquei a luz no lugar do quê? De honra, botei no velador. Aí ele vai dizer: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja... É assim que vai fazer uma obra do quê? De libertação. É assim, irmãos, é a luz que revela a verdade. Aí eu te pergunto agora, até quando eu vou ficar invocando o demônio? Tem gente dentro de casa, irmãos, que perde o espírito, sai do espírito e faz o quê? Chama de tudo e qualquer o quê? Tudo e qualquer nome. Sejas uma casa de oração. A igreja é casa de oração, e casa de oração ora dessa maneira. Isso é uma súplica no Espírito. Que Espírito Santo de Deus. Mas tem a súplica do diabo, irmãos. Que é essa? Manifesta tal, manifesta o Beltrano de tal. Invoca todo mundo, mas não invoca o Espírito Santo. Buscai-me enquanto se pode achar. Invocai-o, e Deus, ele é Espírito, enquanto ele está o quê? Perto, para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Deu para entender? Amém. Então vai e combate o bom combate, cumpra a tua carreira e guarda a tua fé, e para tomar posse da coroa que Deus tem reservado. Aleluia. Lembrando também, meus irmãos, que enquanto as igrejas são acostumadas aí fora, muitos lugares acostumados a fazer isso, nós não podemos fazer na nossa vida também isso quando o quê? Damos crédito a Satanás aquilo que é crédito de Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas cooperam para o bem e tudo está na direção, está no controle de Deus, seja quer bom, seja mal, que sobrevenha sobre as nossas vidas, seja o sim, seja o não, tudo vem de Deus. Então não podemos falar que Satanás fez isso, Satanás fez aquilo, Satanás fez aquilo outro, porque ele não tem autoridade. A palavra de Deus diz que aqueles que são do Senhor, o Senhor guarda e o inimigo não toca. Então não podemos abrir a nossa boca para falar que Satanás está fazendo isso ou aquilo na nossa vida. Não, mentira. Se Deus mandou é porque Deus sabe do propósito, está cooperando para o bem, e em todas as coisas glorifique e dê graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus Pai. Amém, meus irmãos?